Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje nós vamos falar de RabbitMQ. Sim, nós já tivemos episódio aí no Dev Show sobre mensageria, né? Falando de uma forma um pouco mais genérica sobre mensageria, mas hoje estamos aqui para gravar sobre RabbitMQ, né? Mais focado nesse serviço. Eu sou André Seco e eu costumo manter minhas filas duráveis e sem auto-eq. Olá pessoal, eu sou o Luiz Carlos Faria, mas quem está rodando em múltiplas threads e consumindo diversas filas é o Renato. Show! Olá pessoal, aqui é o Renato Groff. O podcast é sobre RabbitMQ. Eu, assim como outras pessoas da comunidade, achamos que o Luiz deveria mudar o apelido de Gago para Perna Longa, de tanto falar de RabbitMQ. Essa piada foi muito boa, cara. Ela rolou na live. Sim, foi né? no canal da .NET, uma live sobre RabbitMQ. Isso aí. Muito bom. Bom, pessoal, então, para quem não ouviu ainda o nosso episódio sobre mensageria, eu recomendo muito que vocês deem uma olhada lá no devshow.com.br para ouvir mais sobre o que é mensageria, né? Esses primeiros passos aí para você entender algumas vantagens, algumas coisas bacanas sobre mensageria no geral, porque hoje a gente vai focar no RabbitMQ. E para começar, né, seria bacana a gente falar o que é o RabbitMQ, né, como ele trabalha com mensageria, o que é uma visão geral do Rabbit. Alguém quer começar aí, a gente vai complementando. Vamos lá. Pensa que você tem duas aplicações, ou uma aplicação dividida em várias partes, e você falaria com ela via HTTP. Então, via HTTP você faz um request, onde do outro lado você tem que ter uma aplicação esperando, geralmente uma aplicação web, conectada num servidor web, e ela está respondendo ali seus requests item a item, enfim, ela tem múltiplas threads funcionando, está operando ali sincronamente, recebendo um request e devolvendo um response. Quando você usa o RabbitMQ, ele é um message broker, ele entra no meio desse processo. Então, ao invés de você falar de uma aplicação, falar direto com a outra aplicação, o RabbitMQ intermedia isso, permitindo com que você envie para o RabbitMQ e, em outro momento, ou até instantaneamente, depende, essa é a flexibilidade que ele te dá, quem está do outro lado que precisa consumir uma mensagem, quando estiver disponível, se estiver disponível, vai pegar essa mensagem para processar e devolve para o Rabbit a resposta. Então o fluxo é mais ou menos assim. O papel do Message Broker é ser esse mediador. Então é bem interessante a gente falar disso, né? Porque via de regras as aplicações geralmente funcionam de forma assíncrona, né? Então o que a gente, como o Luiz falou, né? A gente pensa em ter uma aplicação que faz uma requisição HTTP e logo em seguida já espera uma resposta, né? Fica ali esperando muitas vezes na tela, aquele loading, esperando processar alguma coisa pela outra aplicação e receber uma confirmação, uma resposta, enfim. Com o RabbitMQ, né, tendo essa... A gente pode trabalhar de várias formas, né, obviamente, né, tendo essa resposta imediata ou não, mas é importante ressaltar que a gente tem um cara no meio do caminho entre esses dois que vai pegar a mensagem, armazenar de alguma forma, né, guardar essa mensagem de alguma forma no Rabbit, né, e alguém vai consumir isso. A gente vai falar das formas de utilizar, trabalhar 100% de forma assíncrona, ou até trabalhando com RPC, acredito que dê para trabalhar dessa forma também, né, Luiz, que a gente está esperando uma resposta aí. O client, né, ou melhor, quem publica a mensagem está esperando uma mensagem do cara que vai processar isso, um worker, enfim, ou outra API, né? Então tem vários cenários, o Rabbit é bem flexível em relação a isso. Eu acho que o Rabbit é flexível até demais. É tão flexível que gera confusão. Mas esse lance do assincronismo, ele não é natural pra gente, porque a gente desconstruiu, pra gente aprender software, a gente desconstruiu a realidade que a gente vê no mundo real. No mundo real, se você pensa numa carta, você vai enviar a carta vou enviar a carta daqui pra você. Eu boto no correio, cara, e tá bom, ela vai chegar pra você, eu não me preocupo se você recebeu ou não. Daqui a uma semana, 15 dias, 20 dias, sei lá, um belo dia eu vou olhar pra você, vou ligar pra você, eu vou mandar uma mensagem em algum lugar e falar, e aí, recebeu a carta? Se eu mandar essa mensagem pra você pelo Telegram, você pode estar sem o computador aí.
Mas a mensagem vai sair da minha máquina aqui, do meu celular, do meu computador, vai para a rede do Telegram. Quando você se conectar, você recebe. Tanto no mundo real a carta, quanto a mensagem do Telegram, que eu peço a confirmação para você, é um processo assíncrono, são processos assíncronos. Você não precisa da outra pessoa do outro lado, estar disponível, estar no momento esperando aquilo acontecer. No mundo real, a gente pensa em assincronismo o tempo todo para tudo. Assincronismo e filas são coisas muito presentes no mundo real. A gente resolve problemas simples da sociedade com filas. Se eu tenho 3 pessoas para passar por uma porta, e simplesmente eu tenho uma porta com espaço de uma porta pequenininha, o que você faz? Se organiza em fila para passar pela porta. Eu tenho, sei lá, eu tô num caixa, eu vou ali pagar, entrei na farmácia, peguei o que eu quero, sei lá, comprei um monte de coisa. Tô velho, comprei um monte de remédio. Vou no caixa pagar. Que organização você usa quando você tem uma capacidade de processamento menor que a quantidade de pessoas que quer comportar? Você enfileira. Então, no mundo real, a gente resolve isso muito prático, com fila, e está no nosso dia a dia, desde que a gente nasceu. Quando a gente está no berçário, tem uma fila. Tudo tem fila pra gente. Só que quando a gente pensa em tecnologia, a gente desconstrói esse conceito para pensar de forma síncrona. E esse é um grande problema na minha visão. Você falou, né, o pessoal costuma, né, até por conta da forma como acontece, né, o cara tá na universidade, é tudo pensado de uma maneira sequencial, síncrona, como você destacou, e até por estar com essa sensação muito arraigada, o pessoal acaba criando aplicações que, com o uso de filas, fazendo processamentos em paralelo, sem grande complexidade, teria uma excelente performance. A gente estava até conversando antes do podcast de alguns casos que a gente viu, e é justamente isso, são coisas assim, depois que você tem um conhecimento sobre filas, mensageria, programação assíncrona, dá para resolver facilmente logo no começo, mas não é pensado isso, a pessoa insiste, não, mas isso daqui aguenta, né? Depois de anos de uso, crescendo base de dados, você vai ver que aquilo não aguenta e aquilo acaba virando um grande gargalo, né, de performance, de problemas numa aplicação, né? Anos de uso só se for muito pequeno. Tá? Em geral, hoje em dia, com o volume de informação que a gente trabalha, só precisa de alguns meses para poder ver isso abrindo o bico, entendeu? E a questão é que muitas vezes é projetado de uma forma, pensando de uma forma assíncrona, né? Não tendo essa visão de mundo, mesmo como o Luiz comentou, que vários processos nossos do dia a dia são assíncronos, né? Utilizam fila e tudo mais, né? Pensa numa linha de montagem também, né? Ou numa inspeção de uma fábrica. Tem vários produtos passando numa esteira enfileirados, onde você tem uma limitação de pessoas para fazerem aquele check final, talvez, da máquina, um check de qualidade, né? E você precisa enfileirar isso para que elas consigam dar conta, né, de tudo aquilo. Se viesse todos os produtos de uma vez só, com certeza vários iam passar, não ia conseguir ter uma assertividade naquilo. E eu acho que é bacana a gente falar, né, também quais que são os cenários onde essa questão, né, o próprio uso do Rabbit se encaixa e é assim visível que ele pode ajudar, que ele pode resolver um problema, e tem cenários também, né, como tudo na vida, que a gente sabe que a gente não precisa empurrar uma tecnologia, que ele não é tão indicado para ser usado, né? Eu acho que começando aqui, né, um cenário muito viável para o uso do RabbitMQ, né, de mensageria como um todo, é a comunicação entre serviços, né, nesse contexto que a gente está com microserviços tão em alta, né, como que eu faço para comunicar um microserviço com o outro sem gerar nenhum tipo de dependência, né, quando eu não tenho que ter uma resposta imediata, eu posso ter esse assincronismo. RabbitMQ funciona muito bem no meio desses caras para intermediar, né, trabalhar com essas mensagens. Não sei se vocês querem comentar mais sobre cenários que
que demandam e cenários que não demandam também? Acho que processamento de longa duração, né? Porque você tem coisas em aplicações e, como foi falado, né? Você no dia a dia está acostumado em trabalhar de maneira assíncrona. Por exemplo, você vai solicitar um visto para viajar para outro país, um passaporte. Tem várias etapas e você sabe que aquilo não vai ser resolvido no dia que você faz a solicitação, né? E numa aplicação da mesma maneira, né? Muitas vezes você tem uma base de dados grande, precisa gerar uma série de informações, relatórios que você mesmo havia comentado comigo, né? E o Luiz, André, são bons exemplos. Tem relatórios que você não tem condição de emitir aquilo dentro de uma aplicação web com usuários pendurados, vai acabar demandando muito do servidor, do mecanismo onde a aplicação está hospedada, e aquilo vai comprometer a performance de outras funcionalidades, ações que acontecem na aplicação, né? Isso aí. Então, eu penso o seguinte: qualquer cenário de integração, então, se você qualquer integração entre sistemas, então, vou notificar fulano que aconteceu alguma coisa, é um caso típico de mensageria. Eu preciso mandar dados para fora, para outro sistema, é também um tipo de lugar para você usar mensageria. Eu tenho um fluxo de negócio separado em etapas, quer dizer, Step 1, Step 2, Step 3, é um bom lugar para você trabalhar com mensageria. Acho que o único caso que a gente fala assim, cara, não, mensageria aqui é too much, é CRUD. Tá? E depende do CRUD. Porque se for um CRUD num cenário onde você tem ali tipo um fluxo de aprovação, onde você precisa de step by step, executar as tarefas encadeadas e demanda muita carga, até aí eu usaria. Então, aí bem lembrado, né? Você falou fluxo, né? Ou falar em inglês, que o pessoal gosta desse termo também, workflow, né? E assim, se você tem várias interações, não é aquele negócio do tipo, olha, preenchi, mandei salvar, terminou. Você tem aí, espera para que alguma coisa aconteça, depois que acontecer, uma ação seguinte é desencadeada, então faz bastante sentido num cenário como esse usar a mensageria, né? Agora, minha dica para quem está começando: primeiro caso que é típico e de muito valor e ainda assim fácil de implementar é envio de e-mail. Se você tem envio de e-mail, é o cenário. Por que é o melhor cenário do mundo para você implementar mensageria? Porque ele é simples, porque a relevância dele é média, não é nem nenhuma relevância, mas nem altíssima estratosférica. É um cara que vai te dar um ganho absurdo, então para você pisar, botar o pezinho na água, é um típico caso que vai resolver muito problema. Muito bacana, faz muito sentido, né? É um cenário onde muitas vezes está usando o serviço externo que envia esse e-mail e você não sabe se aquele serviço está disponível toda hora, né? Então tem toda essa pegada de alguns itens que a gente vai comentar agora, de poder entregar isso com mais confiança, reprocessar, enfim, né? Você tem vários pontos aí. E falando nisso, né? Agora entrando um pouquinho mais fundo no Rabbit em si, nós temos algumas vantagens, né? Vamos dizer assim, alguns pontos que a gente pode abordar dentro do Rabbit, que é, primeiramente, em relação à disponibilidade, né? Que ganho que a gente tem ao utilizar o Rabbit, a gente consegue garantir a disponibilidade. Na medida que a minha aplicação pode cair, quer dizer, vamos lá, qual motivo eu tenho para minha aplicação cair? Eu tenho update para acontecer, meu banco pode estar instável, meu banco sofre modificação a todo deployment. Então, eu tenho muitos motivos para fazer a minha aplicação cair. E a gente tem muitos motivos. Só que eu não tenho motivo para fazer o Rabbit cair. Essa que é a grande sacada. Então, se eu delego a mensagem para ele, eu estou dizendo que ele é meu portador, ele é meu garantidor de resiliência. Então ele garante disponibilidade. Desculpa, resiliência não, disponibilidade. Então ele garante ali, a mensagem está nele, está segura, ponto. Quando eu voltar, ou se eu cair, meu servidor caiu, meu servidor de aplicação caiu, meu banco está fora por causa de um deployment ou troca de versão, isso é pouco relevante para quem está pedindo, para quem está enviando uma mensagem para mim. Então ele ser esse mediador, ele é meio que um guarda-costas da minha mensagem. Só quando eu tiver up e running, bom, saudável,
que eu vou pegar aquela mensagem, vou processar e vou confirmar e tal. Exatamente. Outro ponto que a gente tem é a questão de eficiência, né, que eu acho que um exemplo muito bom que nós três falamos aqui, né, é que quando você não tem o poder, né, para processar, sei lá, vamos pôr aí 1000 requests por segundo que chegam no seu servidor, você consegue utilizar uma estrutura de fila, né, para que você afunile essa demanda e você consiga processar ela conforme a sua capacidade. Então vamos imaginar lá que você recebeu 1000 requests, você vai enfileirando isso no Rabbit, e aí você tem do outro lado um cara, ou 2 caras, ou 3 caras, dependendo de quanto recurso você tem para consumir ali, e esses 1, 2 ou 3 caras vão processar as mensagens que ele vai retirando da fila lá, vai pedindo para o Rabbit e vai processando conforme você pode. Colocou mais recurso na máquina ou subiu outra máquina em paralelo para processar, beleza. Você pode subir mais workers para processar isso. E o mais interessante é que a estrutura em si não muda, né, pessoal? Você continua tendo o Rabbit enfileirando aquilo, né, guardando aquilo, enfim. E basta você conectar mais workers que eles vão acabar consumindo desse Rabbit mais mensagens e ganhando uma eficiência maior à medida que você consegue, né, escalar esses recursos, né? É muito comum o pessoal falar assim, cara, mas não é a mesma coisa? Se eu estou subindo mais workers, tem uma grande diferença que é a seguinte. Vamos supor que eu esteja num supermercado. Eu tenho ali 10 caixas. Eu sou capaz de aguentar 2.000 pessoas, 3.000 pessoas dentro do mercado. Por quê? Só com 10 caixas. Se eu tivesse que trabalhar de forma síncrona, eu teria que ter um caixa para cada pessoa. Isso se traduz no software em uma thread para cada requisição. Se a gente levar uma conta simples, 1000 requests por segundo, por 5 segundos, levando em conta que cada request é atendido, quer dizer, o tempo entre ele começar e acabar são 3 segundos. Primeiro request recebi 1000, segundo request mais 1000, quer dizer, os primeiros 1000 nem acabaram ainda, eu já estou acumulando. No terceiro request, a gente no terceiro minuto, segundo, a gente está em 3.000 threads. Esse é o problema quando a gente não usa mensageria. A gente vai precisar de hardware para escalar isso. E pior, se essa API minha chama 10 APIs lá de baixo, eu tenho que toda a cadeia que está por trás tem que ser compatível com esses 10.000 requests. Não adianta só o front-end, só a API responder por isso. Quando eu uso mensageria, eu sou capaz de dizer, cara, que eu vou processar o quanto eu quero. Então, eu recebi 3.000, não importa, vai enfileirar. Eu sou capaz de responder só 100 por segundo. Tá tudo bem. Eu tenho uma infra compatível com 100. Tá tudo bem, e você consegue lidar com isso. A eficiência está exatamente nesse ponto. Outro ponto também bem bacana do Rabbit é a questão que ele dá suporte a você ser resiliente, né? Aqui tem um ponto de atenção que depois a gente vai comentar, né? Que é a questão de você conseguir guardar. Você recebe uma mensagem, você conseguir persistir ela de alguma forma, de tal forma que você não precise processar ela no momento que você recebe essa mensagem. Então, você recebeu, se guarda e você espera até alguém querer consumir daquela fila, né? Consumir essa mensagem para processar ela. Caso contrário, se bem configurado, você consegue manter aquelas mensagens guardadas até o momento que alguém se interesse por elas, né? Eu acho que aconteceu bastante com o Luiz aí, ele comentou em várias lives, né, que ele tem essas estruturas, essas filas, né, no Rabbit, que recebem mensagens até hoje e você nem tem os workers, ou seja, os caras que vão processar codificados ainda, né? Exatamente. Eu tenho alguns só, a maior parte deles não existe ainda, não foi programado ainda. Isso tem quase um ano. Esse é o nível de resiliência que você ganha. E assim, a máquina sofreu restart várias vezes, ela sofre restart, aliás, todo final de semana ela restarta. E o Rabbit mantém aquilo lá, tá tudo bem, tudo de boa. Sim, e é importante dizer, né, que às vezes passa despercebido, né, Luiz, mas o Rabbit tem um banco de dados, que é o Mnesia, né, você pode falar melhor,
que salva essas informações. Caso contrário, né, ele não seria resiliente. Exatamente. Né? Inclusive, tá falando de resiliência, né? O pessoal acaba usando muitas vezes tecnologias de mensageria, né, e empregando containers, né? E claro, né? Isso que vocês falaram, bastante importante, você consegue manter as mensagens, mas se você vai trabalhar com containerização, é primordial que você utilize volumes, né? Justo, boa. E essa questão, né, de usar containers, mas é em relação a tudo, né? Só para deixar claro aqui que não é algo do Rabbit usando containers que seria um problema. Qualquer tipo, né? Mantém algum tipo de estado, você vai manter aquele estado num volume, né? Claro, você vai ter que ler a documentação da tecnologia que você está usando, né? Porque pode dar um crash, né, na aplicação, ou até mesmo você atualizar de versão, né? Sobre resiliência, eu já vi o seguinte argumento. Mas eu uso poly. Entendi. Mas deixa eu propor o seguinte pensamento. O poly é só nível de aplicação, Exatamente. Né? Agora pensa no seguinte. Chegou uma mensagem para você, um request que você tem que atender. Você precisa enviar para o outro lado, para outra aplicação que você envia por HTTP. Ela está fora do ar. Igual o Facebook ficou, 4 ou 6 horas. O que você vai fazer com o poly, filho? Me conta aí, vai. Nada. Você não vai ficar 6 horas retentando. Não, e depois tem outra, esse argumento do poly. O poly é uma ótima solução, mas assim, o pessoal tem que entender que resiliência não é só a aplicação que ele está desenvolvendo, né? O banco de dados que ele utiliza, a tecnologia de mensageria, algum outro serviço de apoio que ele porventura utilize, também vai precisar ter mecanismos de resiliência. Não é só escrever aquele código maravilhoso, né, e cai o serviço, sua aplicação vai ficar de eterno fazendo retentativa, né? Justo. E tem usuário ainda esperando aquilo, né? Mas, assim, não é ataque ao poly, tá, gente? É só uma questão. Poly combina com o Rabbit, você pode usar junto, mas achar que o poly vai tirar o papel do Rabbit, ou se você botar poly e não precisa do Rabbit, é um absurdo, tá? Acho que daria de mudar, né, o pensamento do pessoal e falar que poly nem classifique tanto ele como resiliente. A gente sabe que sim, você tem resiliência ali, sei lá, porque você vai fazer a retentativa 1, 2 vezes, 3 vezes, enfim. Mas nem é possível classificar quase ele como resiliente, né? Porque Justo. Vamos tentar usar outra palavra que tente não confundir as coisas. Faz sentido. Eu prego esse ponto, né? Porque às vezes fala resiliente e o pessoal pensa, beleza, então tô salvando em algum lugar, tô tranquilo, né? Não, é porque ele aumenta a resiliência quando você tem um problema de rede. E um problema de rede momentâneo. Que é uma coisa relativamente muito comum. Tá? Então, você, por alguns instantes, aquele request naquele período, congestionou na rede. Você está com volume alto de rede, ou numa transição de máquinas, ou num cluster, até um load balancer, que aquela resposta bateu num nó que está defeituoso, você faz um retry e o load balancer já identificou que tem que usar outra instância para entregar aquele request para você. Mas é por isso, tá? Eu acho que a palavra aí que você falou que resume bem é momentâneo, né? E o pessoal acaba não tendo essa visão quando implementa o poly, porque você não vai ficar criando um circuit breaker que vai ficar eternamente mandando requisições, né? Você não vai usar retry e colocar tentativas infinitas, né? Até porque sua aplicação a tendência é que ela trave, né? Fazendo esse tipo de coisa, né? Então tem um limite, né? E como você falou, às vezes comunicação remota, se alguma coisa que de repente você dependa de um serviço externo, pode ter aí alguma oscilação na rede que leva a uma falha. Então, você preparando a aplicação,
vai resolver essa indisponibilidade momentânea e extremamente esporádica, né? Mas aquilo que a gente falou, você utiliza serviços de apoio como mensageria, banco de dados, uma solução de monitoramento, você tem que garantir que essas soluções também vão ficar no ar e não vai envolver usar um framework na sua aplicação .NET, Java ou outra stack que você utiliza, né? E acho que um dos últimos pontos que a gente tem aqui é a parte de escalabilidade, né? Eu já comentei um pouquinho nessa capacidade que você tem, né? Pela característica de você enfileirar e ter isso armazenado, com todos os pontos que a gente já comentou aqui, né? Você tem a questão de resiliência, você consegue confiar, né, no Rabbit por ele ter essa resiliência, e também um outro ponto bacana de falar é por ele seja um serviço consolidado do mercado, né? Ele é focado para te entregar esse tipo de funcionalidade, né? Você não precisa reinventar a roda em relação a isso. E a escalabilidade, você tem aí a capacidade de, logo que você tenha mais recursos para processar determinada demanda que está sendo enfileirada, você simplesmente escala, roda outras instâncias daqueles workers para plugar aí para consumir os dados do Rabbit. Isso é bem legal, porque uma das capacidades da fila é você ser capaz de subir mais workers sem menor configuração, sem nada, igualzinho ao que eu estava processando. E automaticamente o Rabbit só vai entregar uma mensagem para cada um deles. Quer dizer, se eu tenho 2 milhões de mensagens e todas foram de sucesso, nunca uma única mensagem foi entregue para mais de um consumidor. Isso é fantástico, a gente não tem que fazer lock ou outros tipos de configuração para poder determinar quem é o consumer group, nada disso, essa complicação não existe. Outro ponto é que escalar e crescer e reduzir, quer dizer, expandir para 50 consumidores ou voltar para um consumidor, basta parar o processo. Então assim, é só parar de processar. Não tem configuração no Rabbit, parâmetro, nada para fazer. E isso se dá, né, porque a configuração não vem do Rabbit para o worker, e sim do worker para o Rabbit, né? Então isso aí. Você não precisa se preocupar, vou ter que saber lá a configuração, o nome do worker que subiu novo e configurar no Rabbit, né? Exatamente. E não tem consumer group, não tem esse conceito. Outras soluções do mercado, ele só vai distribuir pelo mesmo, por consumer groups diferentes. Aqui a gente não precisa disso. E agora a gente, para falar um pouquinho de estrutura do Rabbit, né? Como que ele se divide internamente, né? Nós sabemos que tem várias soluções de mensageria aí no mercado, né? E muitas delas têm nomenclaturas diferentes para coisas que muitas vezes são parecidas entre os serviços, né? Um chama de connection, outro chama de channel, outro chama de model, dependendo do lado que você tá, de consumidor, ou cara que publica mensagem, ou qual o tipo, né, de serviço de mensageria que você está usando, muda essas coisas, né? Então, a gente poderia aqui passar rápido e explicar, né, um pouquinho o que são as connections e os channels dentro do Rabbit, se eles são a mesma coisa, como que funciona, quando eu crio um, crio outro, quando que morre, esse ciclo de vida aí também. Boa. A connection representa uma connection TCP. Então pensa que é um mega duto, um duto gigante, onde você está com uma conexão estabelecida com o Rabbit. O channel é como se fosse uma mangueira que você passa dentro desse duto. Então, pensa que você tem os dutos da tua casa aí de instalação elétrica, tem um fio passando por ali por dentro. Então, além do duto, você tem um fio por dentro. Esse fio que passa, por exemplo, é como se fosse o channel. Ele é estabelecido para você fazer uma operação. O ciclo de vida da connection é bem grande, ele pode ser durante toda a vida da aplicação, uma connection só. E os channels, você cria... Primeiro fator que o Rabbit recomenda é que você crie por atividade. Então, se eu estou consumindo, eu tenho um channel só para esse consumo. Vou publicar a mensagem. Outro channel. Qual é o ciclo de vida desse channel? Posso reaproveitar o channel? Pode, tá? A intenção do channel é mais flexível.
A connection ela é mais estática, você mantém uma para a vida da aplicação inteira. Já o channel, você vai configurar. E channel, assim, quando a gente fala channel ou channel e model, no caso do Rabbit é a mesma coisa, tá? Mesmo, não existe diferença nenhuma, é só uma questão de, em algumas tecnologias, o provider chama model, em outras ele chama channel, mas no final das contas é a mesma coisa, channel e model. Essa é a relação da parte de conectividade. Do outro lado, a gente tem Exchange e Queues, e Exchange é uma ligação direta com quem publica mensagens, então é mais ou menos como se fosse um router, né, um roteador. É um roteador inteligente, porque de acordo com os parâmetros, tanto da criação da Exchange, quanto da mensagem que passa por ela, você consegue distribuir para filas diferentes. Então há uma abstração para que o publisher não fale direto com fila, e quem está na fila não fala direto com o publisher. Bacana. Uma pergunta, Luiz, acho que é uma pergunta que o pessoal faz muito nas lives, inclusive. Vamos supor que eu tenho uma aplicação lá que abre várias threads, né? Um worker que abre várias threads, por exemplo. Seria de bom grado eu criar vários channels, um para cada thread, para trabalhar? Depende do quanto dura, depende de quanto dura a operação. Então vamos lá, se você tiver uma operação... Eu estou em loop em cada thread, vale a pena, tá? Então vamos lá, cada thread ela não está produzindo uma mensagem só. Vou produzir a thread autônoma e produz X mensagens, 1 milhão de mensagens. Eu dedicaria um channel para cada uma, tá? A gente pode tratar como se fosse quase que instâncias diferentes daquele mesmo worker, né? Porque cada worker, né, subindo uma instância, cada um vai criar um channel se ele tiver uma thread só. Depende do interesse. Pensa o seguinte, se você está falando de publicar a mensagem é uma coisa, você está falando de consumir é outra. Consumir é interessante que você tem, até estava conversando com o Luiz, a gente já fez testes em live, né? Você tem, por exemplo, pegar no Kubernetes, você tem o Queda, que é um autoscaler. Daí você configura lá o RabbitMQ, o Queda consegue fazer uma distribuição daí entre diferentes instâncias de um mesmo worker. Só que daí, claro, aí você perde, por exemplo, se é primordial você manter uma ordem de processamento da sequência, até porque tem um contexto envolvendo isso, você acaba perdendo, né? Então você precisa avaliar se na hora de consumir faz sentido ou não ter esse paralelismo, né, Luiz? Se você precisa do Queda, faz sentido. Você está pensando já em paralelismo. Sim. Mas tem cenários que não vai fazer sentido ter um paralelismo no processamento, né? Tem isso também para considerar, né? Esse lance das threads tem que pensar se está falando de envio ou de consumo. Vamos lá, de consumo, com certeza cada um tem seu channel específico, tá? Porque cada consumer tem que ter seu próprio channel. Essa é uma regra de ouro, tá? No caso da publicação, você pode reaproveitar, pode trabalhar com pool de objetos. A gente tem classes novas no .NET dedicadas a object pooling. Então, não trabalhei ainda, mas vi que tem, tá? E eu já usei o Rig Buffer para fazer isso também. Bacana, então do lado que publica você pode ser que reaproveite aí pode os canais, ou do consumidor um pouquinho mais recomendado você criar um canal para cada consumer, vamos dizer assim. Isso, é porque no publicador você não necessariamente está só fazendo publicação de mensagem, entendeu? Você pode estar indo no banco, indo fazendo outras coisas, então sobra tempo para você ter um pool de objetos que faça isso por você, que faça que você não precisa... Não é um negócio frenético, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Via de regra não é, né? Exatamente. Depende da aplicação também, né? Tem N cenários que precisam ser analisados, não dá para cravar que tem que ser assim ou assado. Isso aí. Beleza. É muito legal falar da parte de Exchange Queue também que você comentou, né? Que não é um negócio tão comum para outros serviços de mensageria, né? É até difícil se encontrar esse termo de Exchange, por exemplo, em outros serviços. O pessoal fala, o que é? Por que eu não jogo direto numa fila isso? Por que o Rabbit é desse jeito, né? O Service Bus, por exemplo, não tem esse conceito, né? Então, se o cara está
acostumado a só trabalhar com Azure e de repente vai para o RabbitMQ, né, ele acaba estranhando. Renato, você essa semana passada, ou tem 1 ou 2 semanas, você estava falando de um projeto que é da Azure Functions, que era um Output Bind, é isso? Isso. Na verdade é uma funcionalidade que você pode utilizar com Azure Functions. Tem tanto Output quanto Input Binding, que é uma maneira assim de, se você trabalha com Azure Functions, você simplificar o processo de pegar uma mensagem, transformar o conteúdo dela e deserializar, ou serializar. Basicamente é isso. É um facilitador para Azure Functions. Então, uma das coisas que eu estava vendo no projeto, quando você falou que fizeram esse cara para RabbitMQ, eu falei, cara, vamos dar uma olhada nesse código. Quero ver como é que ele faz, se é uma coisa nova, algum jeito maravilhoso que a Microsoft inventou, porque de repente tem uma serialização diferente, alguma. Enfim, eu gosto de ler código. E aí, quando eu cheguei lá, eu vejo um único parâmetro, nome da fila. Aquilo me deu uma dor no peito tão grande. O Output Bind não leva em conta exchanges. Ele não leva em conta esse conceito. Não, justamente, inclusive, porque assim, eles começaram a criar esse conceito com as tecnologias de mensageria do próprio Azure, Service Bus, Event Hubs, que na verdade é eventos, né, tal. E daí o que eles fizeram? Quando criaram a extensão para RabbitMQ, eles simplesmente replicaram isso. Só que o único parâmetro, justamente como você falou, é apenas você passar o nome da fila. Você não consegue configurar mais nada em cima disso. Esse é um problema, porque para o RabbitMQ, a Exchange é como se fosse uma abstração. Então ela é uma abstração que permite a você mandar uma mensagem para essa Exchange, ao invés de mandar para a fila. Da Exchange, a configuração da Exchange faz com que ela vá para uma fila, para 10 filas. Se a mensagem for com uma Exchange errada, for com uma routing key errada, que é parte do parâmetro, a gente pode mandar para uma fila alternativa, que seja uma fila de armazenamento para tratamento posterior. Se você enviar para um lugar que não tem rota, tem também a possibilidade. Se você disser que tem diversos mecanismos para te ajudar a distribuir mensagem. Então, por exemplo, vamos pensar que eu sempre publico uma mensagem dizendo o seguinte, olha, compra realizada. Eu publico nessa Exchange. Ou, vamos lá, primeira versão, publico na fila. Então, compra realizada vai para a fila tal. O primeiro que pegar a mensagem para processar, pegou e acabou. Agora vamos falar que a aplicação evoluiu, tem 2 consumidores. Eu vou ter que mexer em quem publica a mensagem para dizer agora, publique em 2 filas. É esse tipo de trabalho burro que a Exchange evita. Porque a Exchange fala o seguinte, cara, você quer publicar a mensagem? Publica na Exchange. Se 2 caras precisarem consumir a mesma mensagem, vamos criar 2 filas. E aí cada um recebe na sua fila, basta configurar a Exchange para fazer esse roteamento. Então você tira o peso da aplicação e possibilita que você plugue de N consumidores, quantos você quiser, hoje, amanhã, depois, anos depois da aplicação que manda a mensagem ter sido desenvolvida, de forma que esses novos interessados, eles têm suas próprias filas, estão configurados para se conectar a uma mesma Exchange, e daquela Exchange a mensagem vai para a fila dele. Então, assim, você não precisa mexer na aplicação que está publicando mensagem, ela nem sabe que tem novos consumidores. Sim, você delega isso porque o Rabbit já tem isso, né? Não tem por que ficar implementando. Cara, e essa é uma sacada muito boa mesmo, cara, porque o que você ganha em flexibilidade fazendo isso, em agilidade quando você precisa reconfigurar alguma coisa, ou vamos supor aí, até agir em um caso que deu algum tipo de problema, você precisa redirecionar um fluxo de uma fila para outra, vai lá e muda, né? Eu acho que sem mudar uma linha de código, né? Inclusive, acho que isso que até foi lembrado, né? Muitas vezes o pessoal vai meio que no automático, né? Para usar tópico para esse tipo de cenário. Não, eu preciso comunicar com várias aplicações, eu vou usar tópico, mas o tópico, né, tem uma questão interessante, e se você lê alguma tecnologia que trabalha com tópico, diferente de uma fila, você não consegue ter certeza da ordem de entrega daquilo que você está direcionando, né?
Então pode acontecer, por exemplo, de você mandar várias mensagens num intervalo curto de tempo, e quando você vai consumir, usando um tópico, né, aquilo não vai estar na sequência que você entendeu que deveria estar vindo, né? Então, até você falou da Exchange, Luiz, você consegue garantir, trabalhando com ela e daí direcionando para várias filas, a ordem daquilo que está sendo processado. Com um tópico você não consegue garantir isso, né? Temos outro ponto aqui que é um outro conceito do Rabbit, né? Que acho que é bacana elucidar aí, que é a parte dos virtual hosts, né? O que são esses virtual hosts? Quando que eu devo criar? Eu posso sempre trabalhar com só o default? Você cria o virtual host quando você quer isolar alguma coisa. Então, lembrando, uma conexão, ela não fala com múltiplos virtual hosts. Quando você se conecta a um só. Então você vai separar virtual host, você pode separar por projeto. Então, se você tiver muitas filas com projeto, muitas exchanges, você quer lidar com permissões e políticas independentes, vale a pena você trabalhar por projeto. Agora, eu já vi trabalhar por projeto. Então, assim, tem um grande projeto. Então, vamos lá, e-commerce. Então, tem um virtual host para todo e-commerce. Todo e-commerce de dev, outro virtual host para o e-commerce de prod. Ou por projeto. Meu projeto é comunicação, o outro é, sei lá, financeiro, o outro é, sei lá, outra coisa. Já vi isso também. Você pode dividir conforme a tua visão, a tua visão não, mas a demanda, a forma como você quer organizar ele, né? Tanto do ponto de vista de infra, ponto de vista de negócio, né? Acho que vários pontos aí. O que você precisa se preocupar é evitar que a aplicação se conecte a múltiplos virtual hosts. Nenhum problema em fazer isso, tá? É só a sua gestão que fica maior. Como se fossem 2 conexões de banco, entendeu? Não é um problema em si, mas aumenta a sua gestão. Até eu acredito na documentação, estava dando uma lida, né? Eles comparam com o multi-tenant, né? Então, você cria vários tenants para um servidor ali, um serviço que você subiu, você pode criar vários tenants dentro dele. Beleza, mas agora vamos para algumas perguntas aí, né? Que são recorrentes e o pessoal sempre traz junto com o assunto de mensageria, de Rabbit, enfim, né? Imaginando um cenário aí onde a gente precisa trabalhar com tarefas agendadas. Toda noite eu tenho que rodar determinado método da minha aplicação, tenho que chamar determinado serviço, né? Tenho que processar algum tipo de coisa recorrente, né? Toda noite, todo dia, toda semana, enfim. Tenho que agendar isso de alguma forma. O Rabbit tem ou não tem algo que me ajude a fazer isso de forma nativa? Nada. E se não tem? Boa, já mandou a braba. Nada, né? Nada. E sabendo que a gente não tem nada, Luiz, o que a gente pode usar aí para nos ajudar? Cara, vamos lá. O Rabbit não tem nada porque ele não se mete nesse assunto. O papel dele é coordenar as mensagens que ele recebe para quem tem que receber, para quem tem que consumir aquilo de fato. Então, ele não está preocupando em quando a mensagem chegou. Ele só faz o papelzinho restrito dele, assim, cara crachá, tipo, chegou a mensagem, vou apertar, abraçar no peito aqui, e só quando você estiver processando que eu posso liberar para você. É só isso, acabou. Isso é muito. Esse é o ponto. Então, tenho feito alguns estudos aqui, tenho usado o Hangfire, tá? Quartz acho um ótimo projeto também, não tem nada contra não, tá? Para mim qualquer um dos dois vale a pena. Mas você precisa de alguém de agendamento por fora para fazer isso por você. Para fazer essa fagulha, né? Que é começar o processo. Certo. E lembrando, pessoal, que como que isso atuaria, como que isso funcionaria, né? Você teria, né, uma aplicação ali com o Quartz ou o Hangfire ou outro cara que trabalha nessa frente de agendar coisas. Timer Trigger com Azure Functions eu acho que é possível também. Também, pode. Com certeza. Aí já delegaria para um serviço de nuvem, inclusive, né? Você nem se preocuparia, por exemplo, com ter algo hospedado na sua infra, Sim. por exemplo. De repente, num serviço de nuvem, tem isso equivalente na
com a AWS Lambda, Google Functions, você se preocuparia menos com questões de infraestrutura, mas obviamente, né, é quase certo que você vai estar usando o RabbitMQ também na nuvem, né? Sim, depende do caso, né? Mas a questão é que, se você usa Hangfire ou Quartz, por exemplo, esses caras têm uma forma de persistir os dados, né? Esses agendamentos, que hora que tem que agendar, através de uma Cron Expression ou outra forma qualquer, depende do framework aí, né? Então eles vão ter um outro meio de persistir isso, seja um banco de dados NoSQL, um SQL, enfim, um Redis, né? Que inclusive a Hangfire, se não me engano, tem integração com Redis também, né? Mas a questão você tem um meio de persistência nesse cara, esse cara vai rodar, vai ler esse meio de persistência e vai jogar, né, vai publicar uma mensagem no Rabbit. E aí, dali para frente, o Rabbit se encarrega, que, como o Luiz falou, aí sim é de responsabilidade, é o que ele foi projetado para fazer. Né? No final das contas, assim, o Hangfire ou o Quartz, ele não vai publicar a mensagem, ele vai executar uma tarefa. E essa tarefa é um código seu. Esse código seu pode fazer a publicação da mensagem no Rabbit. Essa é a sacada, entendeu? Não é que existe um conector mágico que plugue o Hangfire direto, que fale com o Rabbit. O Hangfire vai ter um método para você conectar nele, que chama esse método aqui, meu. E esse método, por sua vez, olha o que ele faz. Se conecta no Rabbit e manda mensagem. Na verdade, você está com uma tecnologia que possibilita trabalhar com agendamento e esse agendamento dispara algum processamento. Dentro desse processamento, você gera mensagem, né? Isso aí. E aí começa o pipeline, que pode ser simples, complexo, pode ser uma tarefa só. Exatamente, o agendamento do Hangfire é tudo que você quiser fazer, né? Nesse caso, como você quer publicar uma mensagem agendada, vamos dizer assim, você usa desse artifício para publicar a mensagem, né? Então você coloca um código customizado, vamos dizer assim, né? É bom que o Luiz comentou que não é algo, não tem um conector, né? Isso foi bem pontuado aí para o pessoal entender que precisa ser codificado. Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai falar dos equívocos no uso do RabbitMQ, né? Que é uma coisa que tende a se estender um pouco mais. Mas antes disso, queria entrar em outro detalhe aqui, que é a questão do uso de abstrações com o RabbitMQ. Isso é interessante. Acho que todo mundo já ouviu. Quando tem alguém fazendo live sobre RabbitMQ ou sobre qualquer outra coisa de mensageria, a pessoa fala: já usou Mass Transit? Já usou EasyNetQ? Já usou outro framework X? Porque eu não quero ficar sabendo muito como é a linguagem e os detalhes específicos do Rabbit, por exemplo. Eu quero ter um nível de abstração para não ter que me preocupar. Até que ponto isso é bom ou é ruim? Eu acho que o pessoal muitas vezes não leva em conta questões de performance e outro ponto, né, como que os dados são manipulados, né, porque o Luiz até comentou de uma live que a gente estava fazendo, eu demonstrei algumas coisas do Mass Transit, mas assim, quando você olha assim, a documentação fala, beleza, você implementa assim, você tem um producer, você tem um consumer e beleza, mas como que é a informação que trafega de um producer para um consumer? Você acha que aquele pouco lá que você populou com dados, por exemplo, é só aquilo que está trafegando? Não, ele tem um contrato com uma série de informações. E de repente você vai integrar com outra tecnologia, com uma aplicação criada em outra tecnologia, que o cara nem sabe o que é Mass Transit. Pode ser que dê problema. Pode ser não, muito provavelmente vai dar problema, porque o cara está esperando os dados num formato, aqueles dados estão presentes, mas o formato que está chegando da informação é outro. E além disso,
isso vai acabar afetando também performance, porque ele está fazendo coisas a mais do que simplesmente mandar aquela mensagem usando uma biblioteca pura do RabbitMQ, por exemplo. Tem o driver lá para .NET, né? Uma coisa que eu levo em consideração na hora de pensar numa abstração para o RabbitMQ, e assim, isso só serve para Rabbit, tá? Não conheço outros produtos, não estou falando deles, falando especificamente para Rabbit. O Rabbit tem tanta configuração e é tão fácil, assim, são tão, como é que eu vou explicar, antagônicas, onde você não quer resiliência, não quer nada disso, só quer velocidade, só está em busca de velocidade, e aí você consegue ter velocidade extrema. Então tem hora que você quer mais resiliência, tem hora que você quer menos. Então, enfim, são tantas configurações que eu penso o seguinte: se você não está tomando decisão a cada momento de que configurações você quer, boas são as chances de você estar errado. Então, se qualquer abstração, coisas clássicas, a abstração não torna explícito para mim nem o routing key, nem exchange na publicação de mensagem. Se isso não existe para ela, para mim ela está errada. Ponto. São coisas que o Rabbit precisa. Então, se eu sei que eu estou mandando um objeto com esses dois parâmetros a mais, eu estou seguro que qualquer um do outro lado vai consumir. Se eu não estou fazendo isso, alguém está arbitrando quem é a routing key e quem é a exchange. E o fato dele arbitrar isso faz com que eu olhe com maus olhos como ele está trabalhando com o Rabbit. Porque ele pode estar usando o nome da fila e estar forçando uma Exchange Direct. Ele pode fazer diversas coisas que vão me sacanear como implantação. E aí, esse é o primeiro ponto. No consumo, por exemplo, eu fiz um teste com o SnetQL para poder fazer a avaliação dele. E aí tinha lá um Consumer ID, um Consumer Name. Eu falei assim, cara, que motherfucker é Consumer Name? Porque não existe no Rabbit esse conceito de Consumer Name. Existe o conceito de fila. Quem consome, a única string que você precisa para consumir é a fila, o nome da fila, acabou. E aí, beleza, você vai olhar o código, olha o código, tem uma implementação alternativa que tem lá o nome da fila. Aí você fala assim, putz, por cá que volta. Aí eu falo assim, então, aí vem a pergunta, é auto-eq ou não é auto-eq? São outras perguntas que eu tenho que fazer, tá? Aí vamos dizer que está trabalhando com auto-eq, tá? Para mim está errado por resiliência, ponto. Esse é um ponto. Se você está trabalhando com auto-eq, você não é resiliente. Se o pegou a mensagem, vai processar, o processo caiu, perdeu a mensagem. Tchau, tchau. Ah, mas por que escolheu auto-eq? Porque você não tomou decisão. Então, é importante avaliar essas coisas. Para mim são esses mecanismos que eu vou avaliar para tomar decisão. O fato que... E não só essas abstrações, né? Assim, via de regra, todas as abstrações, elas meio que nivelam as funcionalidades de todas as tecnologias com que elas trabalham. Então, vamos supor que você tem aí até o próprio Entity Framework, que é um exemplo, né? Sabe trabalhar com SQL Server, com Oracle, com MySQL, Postgres, enfim, vários, né? Então, muito difícil, se não impossível, ele conseguir chegar ao nível de especificidade de todos esses tipos de bancos de dados, oferecendo o mesmo tipo de nomenclatura, os mesmos níveis de recurso que esses produtos têm individualmente. Então, a mesma coisa com Mestrange, SnetQL, enfim, todas essas abstrações, né, que são focadas em vários serviços, né? Você acaba deixando coisas passar, que nem o Luiz falou, né? Você fica com coisas mágicas rolando por debaixo dos panos que você não sabe o que a abstração ali decidiu por você. Você vai querer fazer de um jeito ou do outro. E se ele vai te dar a opção de mudar esse comportamento default ou não. Muitas vezes isso ainda não saiu como uma feature, né? Então você fica meio que na mão, né, em relação a isso. Aí cabe verificar o quê? Aqueles mesmos pontos, né? O quanto de facilidade e de realmente atender o que você precisa customizar e refinar, né? Deixar o tuning bonitinho, você fazer o uso dessas abstrações ou não, né? O quanto você pode se arriscar, né? Você falou de tuning e abstração.
Isso lembra também o que muita gente fala na área de banco de dados, né? Principalmente banco de dados relacional, né? O tuning que os caras fazem muitas vezes com SQL Server, Oracle, Postgres, levando em conta até mesmo características de hardware, né? E de repente você trabalhar com containers, se você falar isso com DBA, o cara vai falar, olha, para um ambiente de desenvolvimento, testes, alguma coisa mais simples, resolve. Mas ele vai com certeza afirmar, olha, para a gente trabalhar num cenário que exija robustez, alta performance, a gente vai ter um hardware dedicado só para isso. Então, o container, nesse caso, acaba sendo uma abstração. A abstração vai, na prática, fazer com que deixe de ter ganhos até mesmo em performance. E a mesma coisa o que a gente falou aqui, né? É interessante, vamos pegar aí .NET, que é o que a gente tem mais contato no dia a dia, né? Você tem framework na plataforma .NET, chama Benchmark.net. Inclusive a Microsoft usa quando está fazendo algum estudo de alguma coisa nova para uma versão do .NET, por exemplo, para medir, olha, a gente tem essa implementação, vamos pegar Newtonsoft, para fazer tal coisa leva tanto tempo. System Text JSON com uma feature nova, está levando menos tempo. Então você pode até mesmo usar esse framework, se você ficar na dúvida. Usa uma abstração ou uso direto a biblioteca do RabbitMQ que vai ter menos coisas no meio e trabalhar de forma mais pura com uma fila do Rabbit. Você vai conseguir detectar isso. E até o Luiz falou, né? Poxa, você vai fazer vários ajustes com o Rabbit para ganhar performance. Se performance é um item crítico, você perder 200 milissegundos a cada processamento, levando em conta que são milhões de processamentos num curto período de tempo, vai ter uma diferença de performance bastante grande, né? Justo. Mas para mim, assim, performance, para mim é 10% do mercado precisando da performance máxima do Rabbit. Para mim, os outros 90% estão buscando outras seguranças. Estão buscando, cara, eu quero ir para casa dormir e saber que se cair o processo, vai estar na fila, quando ele voltar vai processar. Se o processo cair indefinidamente, segunda-feira eu vou conseguir voltar ao processo. Então, assim, é mais aquela questão dos outros pontos, né? Resiliência, escalabilidade, escalabilidade não, resiliência, disponibilidade e eficiência. Então, são esses os pontos mais críticos de 90% delas. Os 10%, aquele 10% mais crítico que é aquela galera do iFood, galera das aplicações que são mais críticas. Que essa sim precisa de escalabilidade e performance. Então, para mim, tem a diferença que está aí. A galera que é resiliência também corre risco, que é a massa grande. Você pega um cara que um consumo de fila que não está usando o EC manual, e eu acho o EC manual termo horrível. Porque quem está do outro lado fala que algo manual é algo burro. Não parece isso? Exatamente. Parece isso, tipo, algo manual é algo burro. Não é, gente. Assim, é uma linha de código, é uma diferença. E ela faz toda a diferença. Exatamente, porque, né, inclusive a gente pode até entrar nessa questão dos equívocos no uso do RabbitMQ, né? Acho que esse é um grande ponto, né? AutoEC aí, né, sendo configurado sem você saber se realmente quer isso ou não quer, né? Porque meio que o fluxo que acontece é o seguinte, né? O teu worker tá pegando essa mensagem e tá assumindo que ele já conseguiu processar, sem mesmo ele saber se ele vai conseguir chegar, se vai estourar uma exception, se vai quebrar no meio do caminho, e você acaba perdendo a resiliência, a confiabilidade, né, principalmente, que o Rabbit te daria se você configurasse da forma correta. Para mim é batata, esse é o top 1. Esse é um equívoco muito... E é um detalhe, né, que às vezes você pega, como o Luiz falou, às vezes você pega como, putz, vou ter que escrever um negócio tão primitivo que eu vou ter que escrever que eu quero agora assumir que eu quero realmente retirar isso da fila, né?
E na verdade não, isso é o pulo do gato que te dá confiabilidade. Né? Eu acho que, na minha opinião, cara, tem um detalhe que é o seguinte. Ele podia ser, sei lá, AutoEC false e ele simplesmente tomar como decisão que no final do método, né? Passou do método, tá funcionando, entendeu? Você não precisa nem fazer o EC manual. Chegou no fim, não estourou nada, beleza. O processo assume isso, entendeu? Mas aí a gente entra em outro ponto também, né? Que salvo a documentação, isso ia ficar meio que no ar, né? Será que quando termina ele vai dar o AutoEC para mim? Se o cara lê a documentação, que é o mínimo que você pode fazer quando se usa alguma coisa, aí você tá assegurado. Mas a gente sabe que o pessoal geralmente vai lá simplesmente começa a usar e não faz nada, né? A documentação dá uma sacaneada, que os exemplos da documentação são todos com EC manual. A não ser no exemplo específico de EC são todos com EC automático. Só no exemplo específico de EC manual que ele mostra o EC manual. Isso é meio absurdo, mas... Eu vou mandar um pull request lá na doc. Show de bola. Se a gente for lembrando de outros equívocos aí, não sei se querem comentar mais, mas a gente pode ir comentando nos próximos itens que tem bastante coisa. Tem um que vai ficar pro próximo podcast, para a próxima parte, né, desse aqui, que eu acho que a gente vai dividir, que é sobre RPC. RPC, para mim, é outro equívoco absurdo quando a gente fala de RabbitMQ. Show de bola. Para fechar aqui, eu queria perguntar duas coisas aqui em relação à parte de implantação do Rabbit. Quando a gente vai pegar Rabbit, vai ir pegar a produção mesmo, para o campo de batalha, vai realmente funcionar, não está só testando. RabbitMQ em container Docker é recomendado para produção ou devo trabalhar com ele apenas em ambiente de desenvolvimento? Renato já deu uma pista de que quando a gente fala de alta performance, a gente vai dedicar a máquina para ele. Mas existe, na minha opinião, a gente não é todo mundo que precisa de máxima performance, tá? Para quem não precisa de máxima performance, trabalhar em container também é uma boa solução. Tá, você conseguiria dar, não sei se você tem esse dado, uma métrica, por exemplo, ok, se você busca tantos X de mensagem por segundo, não seria um problema container? Ou a gente deixa para escrever um artigo sobre isso? Cara, assim, por segundo em container já cheguei a 80 mil, cara. A gente tá falando, cara, de bilhão de mensagem, entendeu? Bacana. Então já dá pra ter uma ideia, né? De repente, pensando em container também, provavelmente o cara vai usar um ambiente tipo Kubernetes, que daí já é bem robusto também, né? Tem tudo isso. Isso aí, sim. E o ponto que o Renato já comentou, né? Que container, você tem que entender que um container vamos dizer assim, você startou um container para em algum momento ele morrer, você tem que ter isso na cabeça, né? Não tem persistência por si só, né? É uma estrutura efêmera, né? Ou seja, ela não vai viver eternamente. No Kubernetes tem que tomar cuidado que é o seguinte, não adianta subir o pod, vou ver a configuração aqui, produz no manifesto, subir. Não é isso não. Tem um cara chamado Operator, então você vê o RabbitMQ Operator, é o jeito certo de subir o Rabbit no Kubernetes. Para fechar aqui as duas perguntas, né? Imaginando que a gente está indo para trabalhar na nuvem, então a gente já falou de container Docker, que é uma opção e tal. Mas quais são as outras opções de a gente trabalhar com o RabbitMQ quando a gente está indo para a nuvem? Eu tenho algum serviço para trabalhar com o RabbitMQ as a service? Eu tenho que subir uma VM? O que eu devo fazer? Vamos lá. A gente tem o CloudMQP, que é uma solução PaaS. A subida de VM ela também não é descartada, tá? A gente só evita isso por causa da gestão, né? O Rabbit tem um cara chamado Minesia, que é o banco de dados dele, que merece alguma gestão. Essa gestão de backup, então, assim, tem um ciclo de vida que você tem que se preocupar. Inclusive, a preocupação nos upgrades, enfim, tem algumas chatices que você tem que lidar, principalmente esse backup desse Minesia. Então, por conta disso, o serviço PaaS é sempre uma boa opção, tá? Mas, se não for possível, a VM também vai te atender. Show de bola.
Bom, pessoal, o Luiz já deu um spoiler aí que nós teremos um segundo episódio sobre o Rabbit Me Kill, porque a nossa pauta aqui é gigantesca, então... A pauta de TCC. A pauta de TCC voltou, Se né? tem lives intermináveis também, porque não poderia ser interminável no podcast. Eu tô tentando reduzir as lives, cara. A última foi de 2 horas, 2 horas e 8. Um dia a gente consegue, né? Mas enfim, pessoal, então já fica aqui o aviso para quem curtiu esse papo sobre Rabbit Me Kill, né? A gente vai ter uma parte 2. A gente ainda não sabe se vai sair em dezembro, ou janeiro, ou nos outros meses, né? Mas a gente vai gravar com certeza a continuação desse episódio aqui, falando mais detalhes sobre o Rabbit Me Kill. Inclusive, se você tiver uma dúvida aí que você quer sanar, por favor, deixe no post do devshow.com.br. Então a gente tem lá sai episódios, tem um campo de comentários, você pode deixar lá o seu feedback, a sua pergunta, né? Que a gente vai tentar trazer para o próximo episódio. Lembrando para o pessoal que, além de você poder nos escutar pelo devshow.com.br, a gente também está no Spotify, no Deezer, no iTunes, Google Podcast, enfim. Antes de a gente terminar, eu queria que o Luiz deixasse os contatos dele. Ele, aqui entre nós, acho que é o maior especialista em Rabbit aqui. Ele tem uma série de iniciativas. Se quiser comentar aí das turmas também, Luiz. Gente, o Rabbit é chato, o Rabbit tem esses detalhes, mas uma vez que você implanta, você consegue chegar nos 5 objetivos, que são 5 benefícios, né? Então, se você precisar de ajuda, Gargo.io. Então lá você vai achar muito material Gargo.io/RabbitMQ. Tem muito material gratuito sobre o RabbitMQ. E para aqueles que quiserem dar um passo a mais, a gente tem curso também de RabbitMQ. Se você entrar no site, você vai navegar nos conteúdos de Rabbit e vai acabar achando o curso lá. Então, tá bom, seja bem-vindo. Os links também vão estar no post do Dev Show, beleza? Bom, pessoal, no mais era isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus feedbacks para nós lermos. Vai ser um prazer. E nos vemos no próximo episódio. Valeu! Valeu, pessoal. Até mais. Por hoje, pessoal.